Olá, bom dia. Eu sou professora Anelise Nascimento, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na minha formação, eu sou professora de educação infantil. Estive durante muitos anos trabalhando em sala de aula com as crianças da creche, da pré-escola, e desde 2006 eu integro o quadro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde sou responsável pelas disciplinas de educação infantil e políticas públicas para a infância e para a adolescência. Em 2015, eu passei a fazer parte do programa de pós-graduação em educação dessa mesma instituição. Aqui nessa primeira imagem tem a minha foto, o logotipo da Rural e também o logotipo do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é GRUPIS, Grupo de Pesquisa Infância até os 10 anos. O meu convite hoje para vocês aqui tem como título Brincando de Papai, Mamãe e Filhinho, uma experiência coletiva na educação infantil. O tema central que trazemos são as crianças, suas interações e produções de sentido que se dão através da experiência coletiva do brincar na educação infantil. O referencial teórico tem como base os estudos da sociologia, antropologia e geografia da infância para discutir o tema do brincar. Desde 2010, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as práticas pedagógicas da educação infantil devem ter como eixo norteadores as interações e as brincadeiras. Tal perspectiva é reforçada pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular de 2017, que reconhece que a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Nesse encontro, vamos tratar de alguns elementos que cercam o brincar e como essa prática se configura como espaço de construção de aprendizagens e experiências para as crianças. Nós vamos começar apresentando uma observação de uma brincadeira que se deu em uma turma de educação infantil. Essa situação de brincadeira está dividida em 3 partes. A primeira eu nomeei como a viagem. Eram 2 meninas e um menino que brincavam de papai, mamãe e filhinho. O nome da brincadeira foi definido pelas crianças. O menino é o pai e as outras 2, a mãe e a filha. Ao mesmo tempo em que são os personagens dessa dramatização, eles também têm bonecos que se movimentam com eles e que desenvolvem os mesmos papéis que eles. É como se fosse uma espécie de avatar. A filha diz: "Mamãe, vamos passear?" A mãe responde: "Sim, mas vai chamar o seu pai para dirigir." O pai pega o carro de brinquedo, um daqueles carros que a criança cabe dentro, de plástico, e chama as 2. "Vamos logo, pessoal." A mãe orienta: "Filha, vai atrás, porque criança não senta na frente." Os 3 continuam a brincadeira empurrando o carro pela sala de aula. Fernanda, uma outra criança desse grupo, tenta entrar no jogo. Ela pergunta: "Posso brincar com vocês?" A menina que faz o papel da mãe apresenta uma condição: só se você aceitar ser a filha também. Fernanda aceita e a brincadeira recomeça. A mãe anuncia: "Agora eu tenho 2 filhas." Depois de alguns minutos, elas começam a brigar porque só o pai é que podia dirigir na opinião do menino. A menina, que faz o papel da mãe, toma o carro da mão do pai e diz: "Mãe também pode dirigir." O menino olha e não faz nada. Embora sejam 3 crianças que comecem o jogo, é Maria que imediatamente assume o papel de líder da brincadeira. Apoiada em suas experiências e nos objetos da sala, ela define que função será atribuída a cada uma das personagens. Esse, como podemos ver, é um processo delicado, uma vez que dele depende a existência do jogo. A criança pode não ter escolhido o papel que desempenhará, mas precisará se identificar com o mesmo, porque, caso contrário, corre o risco de uma ruptura
que pode representar o fim do jogo. E nós sabemos que as crianças querem jogar. Maria parece dominar esse processo e, uma vez que o jogo está assegurado, imprime a Fernanda uma condição para sua participação. Por vezes a gente vê no cotidiano, quando uma criança pede para brincar, alguém do grupo fala: vai lá e pergunta para fulana, ela é a dona da brincadeira. Quer dizer, esse papel do líder, do dono da brincadeira, é uma sutileza importante nesse jogo do brincar das crianças. Nesse caso, Fernanda aceita o papel de filha. E aí a gente vai ver mais à frente como ela faz para mudar de papel. Então, até aqui, entre outros fatores que poderíamos considerar, temos duas características, que podemos ressaltar nessa brincadeira. Primeiro, o papel do líder. Segundo, a definição de qual papel cada um vai desempenhar nesse jogo. Quando as crianças brincam, elas se apropriam de certas regras e valores dos adultos, sobre os quais fundam seus conceitos de justiça e solidariedade. A brincadeira revela o exercício das crianças de uma gestão coletiva de interesses individuais e o desenvolvimento de uma cultura de idade que influencia na construção da sua identidade infantil. A criança que inicia o jogo lança a primeira investida no estabelecimento do que a antropologia da infância vai chamar de elos de solidariedade. Esses elos de solidariedade são necessários para que, uma vez tendo a brincadeira como objetivo em comum, as crianças possam, no coletivo, saciar suas necessidades individuais. Como veremos a seguir, Fernanda não queria ser a filha, mas ela entendeu que ela precisava aceitar o papel de filha para entrar nessa brincadeira. Os elos de solidariedade encontrados, nesse caso, explicam o que leva uma criança a aceitar um papel de menor destaque no jogo. A atribuição de papéis é, por um lado, autodesignação e, por outro, aceitação por parte de quem está organizando o jogo. Então, quando o jogo começa, nesse caso, uma determina: eu sou a mãe. Ela determina: você é o filho, você é o pai. E ele aceita. Então, esse jogo que se faz é um acordo entre as crianças, delicado e sutil, mas que as crianças reconhecem ser necessário para que o jogo tenha continuidade. Como eu disse, Fernanda aceita determinado papel, mas que ao longo do desenvolvimento da trama, ela vai procurar uma outra inserção. Como as crianças buscam inserção quando o jogo está em andamento? Vocês já tiveram a oportunidade de parar para ver quais são as estratégias que as crianças utilizam quando elas querem entrar na brincadeira? A professora Ângela Borba, na tese de doutorado, ela investigou as crianças no recreio e ela mapeou as estratégias daquele grupo de criança para entrar na brincadeira. Então, de acordo com a autora, uma primeira estratégia é a simples aproximação física de uma brincadeira em curso. Essa seria uma forma de entender a dinâmica do jogo e buscar uma maneira mais direta de incluir-se. Segundo a observação dela, ela pontua que a criança se coloca na área da brincadeira e faz o que os outros estão fazendo, manifestando assim o seu desejo de brincar junto e mostrando que sabe brincar com elas. Uma outra estratégia que a autora encontrou foi a contribuição da criança que quer brincar com algum objeto ou brinquedo, oferecendo ou propondo uma troca com um dos participantes. Nós, no cotidiano, vemos isso frequentemente. Se você deixar eu brincar, eu te empresto o meu carrinho. Eu tenho uma roupa, uma fantasia em casa, às vezes até
de fada. Posso ser a fada nessa brincadeira? Uma terceira estratégia muito próxima dessa, que a professora Ângela destacou no trabalho dela, está na abordagem na qual a criança busca inserir-se encenando alguma ação enquadrada na brincadeira em curso. A diferença entre essa e a abordagem anterior é que ela surpreende e invade o grupo, pois a criança já age como parte da brincadeira, não considerando o poder de decisão dos membros sobre a permissão ou não da sua entrada. Essa é uma estratégia delicada, porque por vezes esse ajuste fino faz com que as crianças que já têm o elo de solidariedade estabelecido para a manutenção da brincadeira sintam esse elo enfraquecido e tenham medo de que essa brincadeira acabe, e por receio de que essa brincadeira acabe, por vezes não deixam a criança invasora, né, entrar no jogo. Por fim, a autora destaca como uma possibilidade de inserção no jogo a que vimos no nosso evento, da parte da Fernanda, quando uma criança solicita ou declara diretamente a participação. Posso brincar com você? Normalmente, essa participação ela impõe uma condição de quem é o líder ou o dono da brincadeira. Esse sofisticado processo de inserção das crianças na brincadeira, esse primeiro momento em que se lança para brincar, demonstra que ser parte de um grupo, inserir-se na brincadeira, é para a criança aquilo que mais ocupa o seu tempo no processo de socialização. E aqui a gente está falando de uma dimensão da socialização, vindo do campo da sociologia da infância, campo esse que teve que revisitar os seus pressupostos para entender as crianças. O princípio da socialização exposto na sociologia clássica era de uma socialização vertical, uma socialização que vinha do adulto para a criança. Mas esse conceito não era suficiente para entender a relação das crianças e as crianças produzindo cultura. Então foi preciso que a sociologia da infância pensasse num outro posicionamento desse conceito, propondo uma ideia de que o maior processo de socialização das crianças se dá de uma maneira entre os pares. É o que eles chamam de socialização horizontal. E esse pressuposto, ele legitima a brincadeira como um espaço de conquista e de aprendizagem de uma série de conteúdos, de uma série de experiências que a criança vai tendo no brincar. Além da definição dos papéis e da manutenção do jogo através dos elos de solidariedade entre as crianças, o desenho presente no evento que estamos discutindo, em que o pai é o motorista, a mãe senta-se no banco a filha senta-se no banco de trás e a mãe ocupa o banco do carona, reproduz o estereótipo dos papéis sociais de homens, mulheres e crianças. Mas ele não atende à necessidade do grupo e, por isso, Maria busca um reordenamento que é aceito pelos demais. Sobre esse tema, é interessante destacar que a brincadeira nasce de uma experiência coletiva que as crianças têm sobre o que é ser mulher e o que é ser homem e o que é ser criança nesse mundo. Mas é nesse jogo que elas colocam esses papéis. E essa é uma oportunidade que as crianças têm de aprender uma com as outras o que esse estereótipo significa e como que elas se sentem quando esse estereótipo limita as suas ações. Com relação a essa escolha das crianças de brincarem de pai e mãe, muitas pessoas perguntam se as crianças estão brincando de pai e mãe para se preparar para serem pais e mães. E a sociologia da infância e a antropologia e a geografia da infância, elas vêm mudando essa perspectiva, assumindo que as crianças são sujeitos do presente. Nesse caso,
Elas brincam de mãe e pai pelo prazer de se incluírem em uma situação que os coloca como membro de uma cultura e os autoriza a se identificar com um dos adultos ou dos bebês. E nesse sentido, a gente se pergunta: por que então o jogo é estereotipado? As crianças recorrem aos papéis estereotipados, pela possibilidade que o papel lhe oferece de exercitar-se como membro de uma cultura. 2. Porque ao serem constituídos socialmente, reiterados por livros didáticos, publicidades e filmes, esses papéis já carregam em si a previsão de determinadas atitudes, facilitando o início da brincadeira. Então é comum, por exemplo, a gente ver as crianças dramatizando uma estrutura familiar que elas por vezes não pertencem. Ou quando elas dramatizam, elas incluem elementos que por vezes não são do universo dela, mas que socialmente são reconhecidos como sendo elementos indicativos de uma família. Isso ocorre muito com um cachorro. Às vezes as crianças estão brincando e elas definem quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, e imediatamente alguém pergunta: quem vai ser o cachorro? Então, é uma formação de identidade que se faz, que passa pela escola, que passa pela experiência das crianças fora da escola, e essa experiência se encontra em materiais publicitários, em livros didáticos, em livros de literatura infantil e em filmes. E aí as crianças lançam mão desse conhecimento implícito das ações sociais para dar início ao jogo. Então vamos dar sequência, porque como eu disse, essa brincadeira está dividida em 3 etapas, né? E essa segunda eu nomeei como o casamento. A brincadeira continua. A mãe empurra o carro pela sala. Depois de um tempo, ela determina: agora chegamos. Filha, sai do carro. Anda, anda. Porque hoje nós vamos casar. E olha para o menino que faz o papel de pai. Uma das filhas, Fernanda, diz: eu vou ser a dama, porque eu tenho roupa de dama. A mãe solicita: filha, agora me ajude, preciso me vestir. O pai não pode me ver vestida de noiva. Nesse momento, a professora entra na brincadeira e pergunta: quem vai fazer o casamento? A mãe responde: vai ser o padre, lá na igreja. A professora continua: quem vai fazer o papel do padre? As crianças se olham e uma das filhas sugere: vai faltar boneco, alguém vai ter que ser. Vamos lembrar que enquanto eles são os personagens, eles têm um boneco, um avatar que acompanha eles. Maria, que assume o papel de mãe, se dirige à professora mostrando a sua boneca. Tia, eu estou bonita? A professora responde: linda. Depois se dirige a Eduardo, que estava desenhando. Dudu, você vai ser o padre do meu casamento. Dudu coloca a questão: mas sem boneco? A menina diz: finge que você é um boneco. Ele reclama, mas aceita. Chega a hora do casamento. O padre espera os noivos na igreja, que é montada em um canto da sala de aula. Mas a mãe e as filhas demoram tanto a chegar que Dudu cansa de esperar e diz: não quero mais ser o padre, não. E sai daquele espaço. O grupo reclama, mas Dudu não volta para a brincadeira. Maria, que é a mãe, propõe: vamos casar sem padre mesmo. Vocês sabem o que fala? Bianca, que representa a filha, responde: é só você falar. Você aceita essa aliança para se casar com ela? E o pai diz sim. Depois repete a mesma pergunta para a mãe, que também diz sim. A professora intervém: mas é só isso que fala? E a filha, rindo, diz: não sei. Eu não vi minha mãe casando. Eu vim depois. Então vamos discutir um pouquinho esse fragmento que chamamos de o casamento. Ao introduzir a ideia do casamento, alimentando o jogo com novas possibilidades, Maria segue na condução da trama, legitimando seu papel de líder. Há um reordenamento.
A mãe passa a ser a noiva, o pai, o noivo. Fernanda tenta um papel de mais destaque, mas ainda um papel infantil. Ela fala: eu tenho a roupa da dama de honra. Então ela lança a mão de uma experiência dela fora da escola e traz para o jogo como um elemento, uma carta na manga, para poder negociar um novo papel. E para assumir o lugar do padre, Eduardo é praticamente convocado, né? Você vai ser o padre do meu casamento. Interessante que Dudu reclamou ser convocado para a brincadeira, mas não se negou a participar. Esse seu comportamento pode ser explicado pelo seu engajamento com esse grupo. Ele sabe que se ele não aceitasse, a brincadeira poderia acabar. Ao aprofundarem essas relações, estabelecem laços de dependência interpessoais que levam as crianças a se engajarem em determinadas brincadeiras e justificarem essa participação pelo fato de serem conduzidas por seus amigos. Uma série de outras informações é compartilhada no evento. Vamos a algumas. O pai não pode ver a mãe vestida de noiva. O casamento é feito por um padre e um espaço próprio, a igreja. E há uma série de frases que precisam ser ditas para que o casamento se realize. Essas informações são ao mesmo tempo um código que utilizam como balizas para a execução do jogo e um diálogo com o ser adulto, uma vez que a prática dramatizada faz parte das práticas executadas por adultos em nossa sociedade. O que é interessante destacar é que nessa dramatização as crianças fazem um casamento católico, o casamento que aparece nas novelas. Mas a maior parte dessas crianças não tem o catolicismo como religião. Então, como que essas informações circulam para as crianças, chegam ao jogo, são ressignificadas e nesse diálogo as crianças vão construindo suas subjetividades. Vamos agora para a terceira e última parte dessa situação de brincadeira, que nomeamos como o parto. Logo após o casamento, a mãe anuncia que está grávida e todos passam a se ocupar do parto. Uma das filhas se oferece para deixar de ser filha e passar a ser médica. Nesse momento, o grupo começa a brigar, pois todos querem ser o médico. Uma das crianças pede ajuda à professora, que retorna o problema para o grupo. Vocês têm que resolver sozinhos quem vai ser o médico. O menino, que é o pai, propõe um tipo de sorteio chamado por ele como Duni-Duni-Tê. O sorteio não deu certo, porque as crianças que perdiam não aceitavam. Lucas surge com a proposta de que o aniversariante do mês escolhesse quem seria o médico. O grupo do casamento continua fazendo parto. A médica acabou sendo uma das crianças que fazia o papel da filha. A médica diz: está na hora do neném nascer. A mãe pega uma boneca, tira a roupa e coloca em sua barriga. A médica diz: está errado. Esqueceu que os nenéns ficam de cabeça para baixo? Com o nascimento do neném, a brincadeira termina. Essa situação, que é corriqueira na vida das crianças, né? De faz de conta, proporciona a ampliação do conhecimento por via da troca entre os pares. A sociologia da infância trabalha com um conceito de cultura dos pares. Seria tudo aquilo que as crianças produzem em diálogo com a cultura mais ampla. Além dos papéis sociais desempenhados pelas crianças nessa dramatização através de suas narrativas, trocaram experiências e conhecimentos do mundo físico e social. Vamos olhar agora para essa terceira parte da brincadeira. Uma nova configuração do jogo, com a inclusão de novos personagens, mostra que, independentemente do papel que assumem na trama, todos participam da elaboração de um mosaico de informações que sustenta o jogo que estão desenvolvendo. Embora experiências prévias conduzam o enredo da brincadeira, elas não determinam seu desenvolvimento.
Uma vez que seja necessário romper com o estereótipo inicial, as crianças não hesitam em ousar. De acordo com o que observamos no campo, normalmente o estereótipo é rompido quando o papel que lhe é atribuído não atende mais aos interesses das crianças. É dessa forma que a mãe também pode dirigir, ou o casamento pode acontecer mesmo sem o padre. Embora se inspirem nas práticas dos adultos, o jogo de faz de conta mostra-se algo muito mais dinâmico do que a reprodução simples, pura e simples do que vêm ou vivem essas crianças. Esse olhar sobre essa brincadeira infantil revela que brincar de ser adulto é exercitar um papel no presente, algo que acontece aqui e agora. Também fazer de conta é experimentar determinadas situações que, sendo trazidas para o contexto escolar e alimentadas pelos diferentes membros do grupo, pelos objetos e organização dos espaços, inserem a criança em uma prática que desafia suas concepções, instaura dúvida e cria não só novas possibilidades de percepção acerca do mundo que as cerca, como experiências. Acima de tudo, as crianças, nesse processo de apropriação das culturas, usam seus conhecimentos para criar estratégias, para inserir-se ou defender seu espaço interativo e para aprender a ser criança e viver intensamente a experiência da infância. É só essa lente sobre o tema da brincadeira que não se esgota aqui. É um tema que a gente traz para o início do debate, buscando ampliar a visibilidade do que as crianças produzem enquanto brincam. Nós vimos os desafios que a brincadeira traz para as crianças, como elas se posicionam diante desses desafios e quantas aprendizagens estão envolvidas nesse brincar. Não é por acaso que o brincar e as interações são os eixos norteadores da educação infantil. Muito obrigada.